Fala Belardo, fala Belarda, sejam muito bem-vindos à segunda aula da semana da Black Friday. Lembrando que ontem foi a primeira aula, hoje é a segunda, amanhã dia 24 a terceira aula e amanhã, a partir do momento que eu soltar a aula, estão abertas as inscrições para você treinar comigo à distância no valor de Black Friday. Aí o que você tem que fazer é só clicar no link que eu vou deixar no vídeo. O primeiro link, que é o meu WhatsApp, conversar lá certinho, ver como é esse valor, esse desconto e garantir a sua vaga. Só lembrando que começa dia 24, certo? Quinta-feira, e termina dia 27, domingo. Não vai ficar aberta essa promoção, que é a maior do ano, para sempre. E você que está vendo esse vídeo depois da data de Black Friday, você pode treinar comigo à distância, aí obviamente no valor normal. Basta me chamar da mesma forma, clicando no link do WhatsApp, aí eu explico certinho como funciona, tenho uma vasta experiência na área e eu garanto que se você seguir e ter paciência, né, seguir o que eu vou passar e ter paciência, a sua evolução em qualquer prova que você se proponha a treinar para ela vai ser nítida, eu garanto o resultado. E o tema dessa segunda aula, recapitulando, é o seguinte: qual a porcentagem de treinos forte, treinos de velocidade dos atletas profissionais? Então deixa o joinha no vídeo para valorizar o conteúdo aqui nessa introdução, isso me ajuda demais, eu estou ajudando vocês também. Deixem um comentário, uma pergunta, uma sugestão e é isso. Curtam a vinheta e na sequência eu já começo aqui firme e forte a parte principal da aula. Olha, essa é uma dúvida que muita gente tem a respeito da porcentagem do número de treinos fortes que os atletas profissionais fazem para correr rápido, levando em conta que a grande maioria dos profissionais, né, correm muito forte, muito rápido, toda e qualquer prova, seja um 5 km ou uma maratona. Você pega aí o Kipchoge, o próprio Danielzinho, né, o brasileiro, eles correm ali a prova 2,55, 3 por 1000, que é uma velocidade com muita velocidade, uma velocidade muito rápida, né? Então o que eles fazem? Qual a porcentagem? Será que é todo dia treino forte? Será que eles fazem muitas sessões de treinos rápidos? E assim, pessoal, já respondendo, entrando no assunto aqui, já vou falar de cara aqui a porcentagem e depois eu vou explicar várias coisas aqui para vocês, tá? A porcentagem média, e isso que eu falo é baseado em vários estudos que você tem, em entrevistas de atletas como Kenenisa Bekele, Kipchoge, vários atletas mundiais aí, Joshua Cheptegei, que é recordista mundial dos 5.000 e 10.000 metros rasos e dos 15 também de rua, né, 15 km. Todos esses atletas e os seus treinadores respondem que 80% do total dos seus treinos são leves e moderados e 20% são treinos intensos. Aí você pega o amador e ele faz o oposto. Ele quer fazer 80% dos treinos rápidos, sofrerem todo o treino, conforme eu falei na aula anterior, né? Expliquei para vocês. E 20% só ele quer fazer de treinos leves. E não funciona. Porque o seu corpo, ele precisa de um estímulo forte e de recuperação. E aí você fala, mas como que um profissional, você pensa, né? Como que um profissional, fazendo só 20% de treinos fortes, ele rende tanto? Como que o Kipchoge bate o recorde do mundo na maratona, fazendo 20% de treinos intensos? Isso se dá no caso deles, pessoal, devido ao volume ser muito grande. Vamos pensar aqui, eu vou dar um exemplo só. Um maratonista profissional faz em média 200 km por semana de rodagem, de volume total da semana. 20% de 200 é 40, certo? 10% de 200 seria 20, 20% seria 40. Então desses 200 quilômetros, 40, eu ia falando 20, 40 quilômetros tem uma intensidade bem elevada, que pode passar do 100%. De repente, dentro desses 40 quilômetros da semana, 20 quilômetros são de tiro, mais ali 20 de um treino de potência, ou tem atletas que fazem um pouquinho mais de 20, às vezes chegam a 25, e aí o cara faz de repente 50 quilômetros muito intensos na semana. Às vezes, nesse nível deles,
A porcentagem do intenso se diz somente aos tiros, no caso deles. E aí o ritmado, o treino progressivo, o treino com variação de ritmo, que eu falei para vocês na primeira aula, no nível profissional, entra dentro desses 80%, que está ali no moderado para forte, mas não é o muito forte. O que vocês têm que entender é que assim, o treino do profissional é diferente em alguns pontos e igual em outros. Essa porcentagem funciona muito bem para eles, como eu falei, por conta desse volume. É um volume muito grande de treinamento. E é por isso que um treino de potência aeróbica às vezes está ali dentro do moderado e dentro dos 20% estão só os treinos de tiros, tá? Isso aqui é tudo um exemplo que eu estou dando. Agora o amador tem que fazer essa mesma porcentagem? Nem sempre, tá? Existem alguns atletas amadores que precisam fazer um pouquinho mais de intensidade, de repente ali 30% do total é mais intenso, e aí dentro desses 30 entra o ritmado, entra o progressivo e entra os tiros, e 70 mais leve. Alguns, não todos, conseguem suportar 40% de treinos intensos, isso para a prova mais curta no caso, e os outros 60% de treinos mais leves. Porém, aí no amador, no caso do amador, esses 40% que são raros casos, não são só treinos de tiros. Entra aí o treino de tiro, treino ritmado, potência, VO2, progressivo, longão com variação de ritmo, muda alguns pontos. Eu dei só esse contexto aqui para que vocês entendam um outro ponto que é muito importante. Tudo isso daqui, essa intensidade, é no período específico. O que seria o período específico, conforme eu já falei aqui várias vezes? É a hora que você está mais condicionado, o seu corpo já está numa performance boa, você já vem de um período de transição. Período de transição, pessoal, é um descanso, primeiro um descanso total, depois de uma temporada. Feito esse descanso, você faz ali umas semanas mais leves, com menos treino, treinos bem tranquilos, rodagens bem confortáveis. Aí você entra em um período de base, e na sequência você entra no período específico, ou seja, seu organismo descansou, voltou mais descansado, né, ali no caso, você fez uma base de resistência geral, de treino de força, para suportar o treino específico, que é um outro período. O que acontece muito com os atletas amadores é que eles juntam um ano no outro, e isso não existe, o seu corpo não segura uma performance por 12 meses. O que o atleta profissional faz? Tem ali os 12 meses, certo? Ele faz uma transição, vamos supor aqui um mês de transição. 2 semanas de férias total e 2 semanas treinando mais leve. Saiu dessa transição, ele faz ali 2 a 3 meses de base, certo? Saindo da base, ele entra no período específico e aí ele fica uns 6 a 7 meses nesse período específico, às vezes até 8. Dentro desses 6 a 8 meses em média, ele vai oscilando. Pega um mês ali forte, ele não faz as 4 semanas forte, faz de repente 3 forte, uma fraca, às vezes ele pega um outro microciclo, né, um mês ali de treinamento e faz 2 semanas forte e uma fraca, depois mais 3 forte e uma fraca, porém dentro desse específico, quando ele está em forma, é aí que entra esse 80-20. Não é o ano todo e esse é um erro clássico dos atletas amadores. Coloquem na cabeça de vocês que é impossível ter rendimento o ano todo. Ninguém aguenta isso daí. E é por isso que muitos vivem machucados ou vivem correndo um monte de prova e não sai do lugar. Aí você pega um atleta que tem um treinador bom, que tem uma estrutura boa, ele chega e ele passa o carro em você. Evolui mais rápido porque ele tem essa periodização do treinamento. Então é importante que vocês façam essa transição e que entendam isso. O meu corpo não segura rendimento o ano todo. Ele vai segurar 6 a 8 meses e vai ter uma queda muito grande. Aí eu tenho que saber disso e dentro disso, dentro de todo esse contexto, eu programo minhas provas-alvo. Normalmente, vamos supor aqui um maratonista, ele determina uma maratona, uma grande maratona no primeiro semestre e uma no segundo. Então ele faz 2 picos de performance no ano. Um para correr a primeira prova, o outro para correr a segunda. Esse negócio de correr toda hora a prova, quem quer correr maratona e busca correr bem, não tem como, tá? Ou você corre 2 a 3 no ano visando fazer tempo, ou você corre um monte para falar que correu um monte é um objetivo aí também. Agora sim, quer rendimento, não tem como, é impossível correr aí 8, 10 maratonas no ano e correr elas buscando fazer recorde pessoal.
Então, como dica, eu deixo aqui para vocês, programem o calendário do ano, programem os períodos do treinamento, entendam que tem esse meio de ano, 6 a 8 meses, que vocês vão estar em forma, rápidos, resistentes, e dentro disso vocês encaixam as provas-alvo. Porque senão você vê só essa questão do volume e faz o ano todo aí 70-30, 80-20, ou sei lá, 40 forte por 60 fraco. Só que com a periodização errada não funciona. Então entender todo esse ponto aqui, que eu dei uma volta grande, é difícil de explicar, é muito importante. Aí um outro ponto que é muito importante, que eu quero falar com vocês aqui dentro dessa aula, é sobre justamente o período de base, que você faz depois dessa transição. Na base, pessoal, você prepara o seu corpo de forma geral. Então ali entra bastante rodagem, mais moderada, não que seja exatamente tudo leve, porém você não está rápido ainda, só que o seu condicionamento começa a ser construído nessa hora. É que nem um prédio, você faz a base, a estrutura, para depois construir ali o primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, décimo, né? Os amadores têm a mania, como eu falei aqui, de juntar os anos. Então nunca tem o descanso e nunca tem o período de base. E aí quando você entra nesses treinos intensos, o seu corpo ele vem de tanto cansaço, de tanto acúmulo de treinamento, que você nunca evolui a sessão de treino forte. Vou dar um exemplo aqui. Tem 10 anos que você corre e tem 10 anos que o seu tiro de 400 metros é para 2 minutos. Tem 10 anos que você corre e o seu tiro de 1000 metros é para 5 minutos e 10. Sempre você faz 10 de 400 na terça e 6 de 1000 na quinta. Sempre o seu longão é 15 km leve. Sempre o seu treino ritmado é de 6 km. Seu treino não tem variação, ele é estagnado. Por quê? Porque você não faz a transição e não faz um bom período de base. Então, além de estar sempre cansado, o seu corpo não tem estrutura física para sustentar um treino mais forte. De repente, fazer esse tiro de 2 minutos para 1,55, ao invés de fazer 10 tiros de 400, fazer 15, ao invés de fazer 6 de 1000, fazer 8, mais rápido, com uma pausa mais curta, porque o treinamento ele é sempre a médio e longo prazo. Então, eu construo o resultado, e é isso que os atletas profissionais fazem, ano a ano. Você não consegue melhorar o seu condicionamento do dia para a noite, por mais que você tenha talento, por mais que esteja magro, tomando suplementos, usando tênis, tudo isso daí sem bagagem de treinamento, que são anos de treinamento, não serve para nada. E aí que entra essa questão da periodização. Você vai evoluir o treinamento ano a ano e treinando mais forte, obviamente, você vai correr mais rápido. Vou dar o exemplo aqui do Kipchoge, que é um exemplo clássico, e também do Danielzinho, que é o melhor maratonista brasileiro da história com 2 horas e 4. Os dois começaram correndo provas mais curtas. O Danielzinho já correu prova de 1.500 metros rasos na pista, 2.000 com obstáculo, 3.000 com obstáculo, 5.000, 10.000, meia maratona, para depois ele começar a correr maratona nesse nível. O Kipchoge é a mesma coisa. Se você digitar aí, aqui no próprio YouTube, Eliud Kipchoge 5.000 metros rasos, você vai ver que ele corria a prova de 5.000, de 3.000, de 10.000. E aí o que aconteceu com os dois, com ambos? Eles melhoraram seu treinamento, começaram quando eram mais novos, né, no caso. O Danielzinho ainda é novinho, né, se for ver. Mas quando ele era mais novo ainda, ele trabalhou bastante a sua velocidade, que quando você é mais novo, o seu corpo sustenta mais os treinos de velocidade, recupera mais rápido, sua cabeça também está teoricamente mais descansada, vamos falar assim, e aí rende mais. E nisso eles ganharam muita base de velocidade. Conforme foi passando os anos, eles foram aumentando a carga de treinamento, mantendo uma certa intensidade e progredindo para provas mais longas. Então assim, tudo que acontece no treinamento, você tem que programar a médio e longo prazo. Se hoje você corre bem um 10 km e busca correr uma maratona bem, isso tem que ser programado. Será que ano que vem eu já corro a maratona? Pô, mas eu não corri nem uma meia maratona ainda, vou do nada do 10 para os 42? Não. Do 10 pega ali no ano que vem, faz bastante prova de 15, de 21 e no outro ano você começa a correr maratona. Sem lastro de treinamento, sem anos de treino, você não consegue correr rápido. E é por isso que só treinar intensidade não serve para nada, e é por isso que os atletas profissionais no auge da carreira fazem essa porcentagem de 80-20, porque já trabalharam
uma intensidade um pouco mais elevada quando eram mais novos, respeitaram esses anos de treinamento, 10, 12 anos. Claro que o amador não vai esperar tudo isso, mas você tem que treinar pelo menos uns 3, 4 anos para melhorar muito, no sentido de ter uma melhora significativa e constante. Você não pega nenhum atleta amador bom que tenha menos aí de 4 ou 5 anos de treinamento. Ah, eu conheço um, Abelardo. São raras exceções, tá? E às vezes você acha que esse cara é bom porque você não conhece o mercado e não sabe o que é de verdade um atleta amador bom. Então assim, pessoal, é uma volta muito grande, eu só quero que vocês entendam que só treinar intensidade não faz vocês evoluírem. Tem que ter toda essa programação, principalmente trabalhar velocidade por alguns anos, para depois aumentar volume e aumentar o volume de intensidade também e chegar numa proporção onde você faz um volume menor de intensidade, com mais treinos ali moderados e leves, e tem um rendimento tão bom quanto o cara que fica se matando aí, achando que só fazer treino intenso é que vai fazer ele evoluir na corrida de rua. Isso para qualquer prova, do 5 km até a maratona. E como último ponto dessa aula, tá ficando legalzinho, né, Abelardo? Vai deixando aí o seu joinha para valorizar o conteúdo. São aulas um pouquinho mais longas, porém faz tempo que eu não faço aula assim aqui no canal, né? Vocês têm acompanhado o projeto que tá bem bacana. E essas aulas aqui eu não fiz mais, tem uns 2 meses já. Ano que vem nós volta com tudo firme e forte aí, pelo menos uma boa dessa aqui por semana, mais os episódios de projeto e tudo mais. Mas resumindo, como último ponto aqui, uma coisa que eu indico vocês fazerem para melhorar a velocidade, e é um dos grandes segredos dos atletas profissionais, é aumentar o dia de treinamento, os dias de treinamento no caso, que seria treinar mais vezes na semana. Muita gente treina 3 dias, esse é o mínimo, tá? O mínimo do mínimo do mínimo. Porém, vários estudos mostram que você treinando mais vezes, tendo mais dias de treinamento na semana, a sua evolução é melhor. O seu corpo responde mais rápido ao treinamento e você evolui de forma mais rápida. Que nem um atleta profissional, é impossível ele conseguir rodar 200 km na semana sem treinar 6 ou 7 dias por semana e na maioria dos dias 2 períodos. Não tem como. Você pega um maratonista profissional, ele roda 15 de manhã, 15 à tarde, outro dia faz 15 km de tiro de manhã, roda um 12 à tarde, chega ali uma quarta-feira, roda um 25 de manhã, descansa à tarde. Sem essa distribuição de vários dias e várias sessões de treinamento, ele não consegue distribuir o volume e aí não rende, né? Aí não tem como ser um atleta profissional se você não treina bastante. O que eu indico? Ah, Dario, eu tenho poucos dias na semana, eu faço 3 treinos só. Dá uma apertada, porque a gente sabe que a gente perde muito tempo, né, com muita coisa. Dá uma apertadinha na sua semana e faz pelo menos 4 treinos por semana. Eu diria que é o mínimo também. O mínimo não, né? O mínimo eu já falei que são 3. Mas eu diria que 4 é um número bom. Eu treino muita gente, muitos atletas amadores, que com 4 treinos por semana tem um rendimento excelente. Um rendimento significativo, né? Uma melhora muito grande. Eu sempre tento ajustar isso. A pessoa vem treinando 2 dias, eu falo para aumentar para 3. Vem treinando 3, eu falo para aumentar para 4. Vem treinando 4, eu falo para aumentar para 5. 5 a 6 no máximo também, eu acho que fica legal para o atleta amador casar com o restante da rotina dele. Principalmente no volume, tá? Não tem como. Você pega um amador bom que roda, vamos supor, 80 km por semana. Não dá para rodar 80 km por semana em 3 treinos. Fica muita coisa, muito difícil. Porque se você quer um volume alto com pouco treino na semana, todo treinamento é sofrido. Toda hora tem que rodar 15, 20, fazer tiro para arrebentar, fazer longão. E aí o treino também não fica prazeroso. Com mais dias você tem treinos leves e mais curtos, treinos mais rápidos, treinos mais longos, porque você distribui melhor. Isso faz com que o seu corpo se recupere mais rápido. Quanto mais estímulo, por incrível que pareça, mais rápida é a recuperação e você evolui melhor. Isso é nítido, tá, pessoal? Então, como último ponto aqui da aula, procurem treinar mais vezes na semana para que vocês tenham uma evolução mais rápida e muito mais significativa. E é isso, Abelardos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha no vídeo que isso ajuda demais. Se ficou alguma dúvida, clica aqui embaixo nos comentários e digita o seu comentário. Quem está vendo esse vídeo depois da data da Black Friday, você pode treinar comigo à distância, por mais que não esteja mais na promoção.
basta clicar no link que está na descrição aqui do vídeo, né, do meu WhatsApp. E você que está vendo na data, amanhã abrem as vagas, tá? A partir das 8 horas, abre dia 24 e fecha dia 27. Do mais é isso, muito obrigado pelo seu acesso e até amanhã na nossa terceira e última aula.